Ah, ó, a número 2 aí. 2. Isso, a número 2 é... Pô, cara, cadê a número 2 aqui? A número 2 comi um pedaço dela, bicho. Não, é lá em cima. Não, Analise, comi um pedaço. assim. Analise as seguintes afirmações, olha lá, ó. É, eu sei, mas eu comi um dos slides aqui, agora que eu tô vendo. Letra A, as palavras, felicidade. É, eu comi essa. Tava aqui, cara. Putz, grilo, onde foi parar, hein? Tá, vamos ler, eu vou ler aqui então. A letra A, né? Diz assim, ó. A questão número 2 é essa aqui, o enunciado, tá, gente? Ó, analise as seguintes afirmações e marque a incorreta. De novo, ó, incorreta. Aí a letra A, olha aqui que trabalha. De novo, morfologia, ó. Olha o que aquele cara fala. As palavras felicidade, beleza, riqueza e vida são substantivos abstratos. Então, muito interessante essa questão, esse questionamento. O que é abstrato? Então, longe da ideia de posso ver, posso pegar, não posso ver, não posso pegar, não é necessariamente isso que é substantivo concreto abstrato, tá? O substantivo abstrato é aquele que existe em função de um outro ser. Ele não existe naturalmente. Ele não existe naturalmente. Então, por exemplo, essa água está fria. Então, ela está... a frieza da água. A frieza da água quebrou o meu calor. A frieza da água. Só existe a frieza se algo for frio. Por isso, frieza é abstrato. Tá? Está condicionado à existência de um ser. Os sentimentos, amor, ódio, alegria, felicidade, são todos abstratos porque existe alguém que tem que sentir aquilo para que exista aquele substantivo, aquele ente. Ele tá? não surge do nada, né? Ele não é espontâneo, ele não é natural, ele não existe por si só. Então aí, o perigo do concreto é pensar que são só coisas visíveis, palpáveis. Aqui meu passador de slide é concreto, a bandeira do Brasil aqui é concreta, né? Você aí em casa é concreto, eu sou concreto, o copo é concreto. Plaquinha tal. do YouTube é concreto. Tudo isso é concreto, obviamente que tudo isso é concreto, certo? Agora, e quando entra no campo de que não é bem assim visível? Por exemplo, quando você entrou aqui, o Rodolfo já estava aqui, o nosso técnico de som já estava aqui, o nosso técnico aqui, nosso camarada, já estava aqui. Quando eu cheguei, os colegas estavam aqui, né? E você também já estava, certo? Tá, digamos que você entra aqui sozinho. Você vem dar uma olhada, conferir e tal. Quando você entra nesse ambiente aqui, Lac, tem ar aqui dentro? Tem. Como você sabe? Eu respiro. Isso, você só sabe porque não faz falta. Você só sabe que não tem ar quando faz falta, né, galera? Falo isso na sala. Ou quando o ar tá poluído, né? Você vai chegar na São Paulo ali, no beira do Rio Tietê, aquele cheirinho gostoso, né? Que já foi pior, né? Já foi pior. E você sabe o quê? Então, tá bem. E quando você for embora, vai continuar tendo ar aqui dentro? Aqui vai. Vai, pô. Então, e quem falou que o ar é abstrato? Então, o ar é concreto. O ar é concreto, ele existe por si só, tá vendo? Então não tem nada a ver com a ideia de ver e pegar. Não é essa a ideia. Outra, não precisa ser real. Não precisa ser real. Por exemplo, todos os seres fantásticos, místicos, míticos, né, na mitologia, na religião, sabe, no folclore, Boitatá, Curupira, Mula Sem Cabeça, a Bruxa, a Cuca, o Saci Pererê, os Titãs, Hércules, todo, qualquer um que você pensar, Atenas. É tudo concreto. Ah, mas eu não acredito no Saci. Isso não é questão de crença. É questão de que ele age, pensa e fala por si só nas histórias. Ele é um ente, que ele é um personagem da história. Então ele é concreto, pô. Né? A vida e a morte são abstratos. A vida e a morte são resultados de estados. São nomes de estados. O estado em si é o adjetivo. Então, por exemplo, eu digo água viva, pessoa viva. Veja, é a característica da pessoa. Vivo, morto, morto, característica. É adjetivo. O nome do estado. Quem é vivo possui vida. É o nome do estado. É o resultado do estado do que é vivo. Então eu pergunto, a vida existe por si só? A vida existe por si só? É um estado. A vida existe por si só? Então tem que ter um ser para estar vivo. Senão não existe a vida. A morte é a mesma coisa. Tirando os personagens. Por exemplo, a morte lá da Turma da Mônica, ela é um personagem, certo? Lá do Penadinho e sua turma. Ali o Penadinho, a morte, o fantasma, é tudo concreto. A Dona Morte chegou, Dona Morte vem buscar. Quando você personifica o ser, isso chama personificação, prosopopeia, animismo. Quando você personifica e dá vida a um ser que não existe imaterialmente, que você dá vida a ele. Eu tenho uma questão, por exemplo, na turma de... Inclusive fiz aqui já com o pessoal nosso aqui da LAC. Na segunda aula eu já fiz com eles. Quando eu trabalhei sujeito, você que é meu aluno já trabalhou comigo, tipos de sujeito, sujeito. Então tem uma frase que o cara quer que você ache o sujeito da oração.
E a frase começa assim: quando me procurar o desencanto, eu direi, sereno e confiante, de que a vida não foi de todo inútil. Quando me procurar o desencanto, quem é o sujeito da oração? É o desencanto. Quem que vai me procurar? O desencanto. Mas isso pode existir no mundo real? O desencanto pode procurar alguém? Não, isso é uma metáfora, poxa. Isso é uma prosopopeia, como se o desencanto fosse um ente que batesse a minha porta e falasse, eu vim aqui te procurar. Entendeu? Então, o desencanto é um substantivo o quê? Concreto ou abstrato? O desencanto, não, é abstrato. Abstrato, mas nessa frase ele é concreto. Porque é como se fosse um ente vindo a mim, entendeu? Ou seja, o cara tem que vencer suas paixões, né? Ele tem que, caso real ali, tem que fazer a interpretação, senão ele pode correr o risco de errar. E no caso aqui, beleza, felicidade, riqueza e vida só existem em função de um ser. Então estava certa a letra A. É abstrato. A letra B dizia assim, nos últimos tempos, psicólogos, neurocientistas e filósofos têm voltado sua atenção. Aí, nos últimos tempos, vírgula. Ele queria saber o emprego dessa vírgula. A vírgula se emprega por quê? Para separar adjunto adverbial. Esse termo, nos últimos tempos, eu perdi o slide aqui. Nos últimos tempos, psicólogos, neurocientistas têm voltado. Quando que eles têm voltado? Nos últimos tempos. Então, isso aí trabalha como se fosse um advérbio de tempo. Tá? Trabalha como se fosse um advérbio de tempo. E aí, muitas bancas, a maioria das bancas tomam que a vírgula para o adjunto adverbial anteposto é obrigatória. A maioria das bancas tomam esse ponto de vista. Algumas tomam como facultativa. Mas ele não perguntou se era obrigatório. Ele falou que o emprego da vírgula se justifica por separar a adjunta adverbial. É verdade, a letra B estava certa também. Nos últimos tempos, vírgula. Tá? Separaram a adjunta adverbial, deslocado, nesse caso aí, estava no início da oração. Tá? Então, correto, né? Correta. Agora, a partir daqui já tem, o substantivo, olha onde que o cara foi buscar. Menos mal que acabou ficando fácil, porque duvido alguém falar cidadãos. Bom, sei lá. Eu acho que não fala, né? Mas enfim. O substantivo gratidão flexiona-se no plural, trocando a terminação ão por ões, gratidões. Como também cidadão e ancião. Então, aí no caso do erro aí, tá onde? Tá no cidadão, porque é cidadãos. Olha lá, plural cidadãos. Agora, o detalhe interessante é que ancião, você tem as 3 formas corretas. Por incrível que pareça. Pode ser anciãos, anciões, né, e anciãs. São palavras próximas, né? São, bem próximas. E aí tem grafias diferentes. Cidadãos não existe, gente. Cidadãos não. Então essa que vai ser a alternativa que ele quer. Tá? E a letra D, também não estava muito difícil não, a letra D. Aí que eu falo, né, professor? Quando uma pessoa tem uma experiência de mundo... Isso. Ele matava isso aqui do cidadão. Exatamente. Não é? E eu falo isso muito para os alunos. Você vai para a prova, né? Por isso que eu falo assim, você compra o curso, compra seu curso online, compra meu curso online, vem aqui no presencial, tal. Você pode jogar para inglês ver como você quiser. Pode fingir quando você quiser. Mas no dia da prova não tem jeito. É você e o seu espelho. A prova é o seu espelho. Ali materializa o que você sabe. O que você é. E muitas vezes, é o que você está falando aí, tem muita pertinência. Muitas vezes, o cara nem sabe a regra em si. Mas ele fala, pelo amor de Deus, cidadãos não é possível, pô. É cidadãos o negócio. Então, quer dizer, experiência de vida ele levou para a prova para acertar a questão. Isso é muito interessante, Lac, porque... Então daí que vem o quê? Que convém o quê? Né? Que nós vivemos hoje uma época de extrema mediocridade. Aliás, dizer que nós vivemos uma época de mediocridade é ofender a mediocridade. Nós já baixamos o nível mais ainda. Você vê, as principais músicas são músicas que você nunca colocaria para o seu filho ouvir. Mas você está pondo. Sem concordância, sem... Não, e as sem temáticas. Enredo, sem e as temáticas, né? Quer dizer, elas não têm valor nenhum. Elas não têm valor nenhum. Elas não têm valor nenhum literário, artístico, né? As obras de arte cada vez mais niveladas por baixo. Por quê? Porque é uma tendência da população mundial. As conversas de WhatsApp cada vez mais resumidas. É uma tendência da população mundial isso. E o Brasil está nessa também, né? Então você que é concurseiro interessado, concurseira interessado, você que é um estudante, sabe? Você que quer crescer, ascender na sua vida aí, você tem que valorizar isso. O seu tempo, né? O que você está vendo? O que você está assistindo? O que você está lendo?
Porque tudo isso você vai levar para sua prova. Tudo isso você vai levar para sua prova. Né? E isso que você falou tem tudo a ver. O cara mata a questão, às vezes, sem saber a regra. Desde que ele tenha um padrão e aí, assim, trazendo para minha experiência de vida, né? Uhum. Gente, eu faço prova de concurso, não é que eu tô querendo uma vaga de ninguém. E eu fiz uma prova, desafio, tá? Era para o Conselho de Radiologia. Então, na parte específica, o fósforo lá, que tira o raio-x, né? Eu não estudei nada, não tenho um conhecimento avançado de química, mas eu saí bem na prova, Augusto. Certo. É por isso, você aplicar, às vezes as pessoas, ela fala assim, poxa, eu não sei nada. Não, você sabe. Você não sabe explorar este conhecimento e aplicar. Certo, certo. Essas duas questões aí, o cidadão, que tem quem tem aí uma prática de escrita, com certeza sabe disso, né? Viu, E a primeira, que era o texto lá, de uma contradição do texto da letra A. E o interessante nessa letra C, que fica como uma boa lição aqui, é em relação à palavra ancião. Ela tem as 3 formas corretas. Essa é interessante. Já fixa, porque uma outra prova de concurso com certeza pode ser cobrada. Então, qualquer uma que cair do ancião tá certo. Anciãos, anciões e anciães. Você que vai escolher qual você acha mais legal. Tá? A letra D é uma questão de conjunção, mais uma de morfologia. Ó. A conjunção destacada em mas todos sabem exatamente, era o mas, tá? Eu esqueci de colocar em destaque. Pode ser substituída sem prejuízo de sentido por porém. Então, lá no texto era aqui, ó. Na prática, ninguém sabe definir direito a palavra felicidade. Mas todos sabem exatamente o que ela significa. Olha lá. Então, quer dizer, ninguém saber direito definir a palavra felicidade, esse é o lado negativo. Esse é o lado negativo do trecho ali. Um lado negativo, ninguém saber definir direito. É negativo isso. Agora, mas todos sabem exatamente o que ela significa. Então, pelo menos compensa. Tá vendo? Isso é positivo em relação ao que foi dito antes. Então, o que existe aqui? Existe uma ideia disso aqui, ó. Contraste. Um contraste entre as duas orações, uma oposição de ideias. E esse é o papel da conjunção chamada conjunção adversativa. Tá? Falar em adversidade não é algo que a gente pensa, por exemplo, no dia a dia. É muito comum você pensar em adversidade como um problema, usar como sinônimo de problema. Poxa, eu estou passando por uma adversidade na minha vida e tal, não é? Não parece que é algo negativo? Mas em termos gramaticais, a adversidade não é isso. A adversidade é um contraste. Se você começa com a ideia positiva, você termina com a negativa. Se você começa com a negativa, termina com a positiva. Né? Na época aí vem as melhores bancas. Por exemplo, essa aqui, ela foi só no arroz com feijão. Ela só pediu para você trocar o mas pelo porém. E é verdade, se o mas for conjunção adversativa, vai ser sinônimo. Porém, contudo, todavia. Todo professor de português explica isso. Todos, esse é um arroz com feijão. Certo? O que a banca pode ir além no aspecto linguístico, por exemplo? Quem cobra muito isso hoje é a Fundação Getúlio Vargas, FGV, né? É uma banca muito interessante. De repente ela fala para você assim: a oração introduzida pelo mas, nesse fragmento aqui, a oração introduzida pelo mas introduz ideia de compensação. Olha lá, ó. Ninguém sabe definir direito a palavra felicidade. Em compensação, todos sabem exatamente o que ela significa lá. Compensa, mesmo que você não saiba, compensa porque você sabe sentir aquilo, entendeu? Então, compensação. Né? Então, eu digo assim, encontro um amigo na rua, o cara fala, e o João? Cara, você viu o que aconteceu com o João? O que foi? Pô, bicho, o João perdeu o emprego, cara. Sério mesmo? Pô, que chato, hein, bicho? Negativo, né? Que chato. Em compensação, ele passou 3 meses na Europa. Mas passou 3 meses na Europa. Olha lá, termina com a positiva. Em compensação, ele teve tempo de estudar e foi aprovado no concurso. Também, tá vendo? Compensou. Então, não cabe um mas ali? Perdeu o emprego, mas passou a estudar para concurso. Perdeu o emprego, mas foi passear na Europa. Você está dando uma ideia de compensou. Agora, você pode inverter. Quer ver? Quando você inverte, ó, ele fala assim... e o João? Pô, cara, o João passou 3 meses na Europa, bicho. É mesmo? Que legal, né? Então, mas perdeu o emprego. Aí... O que você faz? Você termina com a não compensação. Sabe que... dá um exemplo aqui na vida social. Quando o Tancredo Neves estava para morrer, ele estava internado, né? Tancredo, ele estava internado lá. E aí, pouco antes dele morrer, 2 jornais publicaram a mesma notícia. A Folha e o Estadão.
eu tô falando isso, eu lembro claramente da aula, que quem levou essa matéria pra gente foi a professora de linguística, a professora Leda. Muito boa professora, abraço pra senhora se estiver aí em Campo Grande. Professora Leda, muito boa de linguística. E ela levou pra gente os 2 jornais, ela tinha guardado. E um era Folha, outro era Estadão. A notícia no Estadão... 2 veículos respeitáveis. Os 2 principais do Brasil, à época, né? O Estadão e a Folha. Aí, na Folha, a notícia saiu assim: Tancredo passa por nova intervenção cirúrgica, mas tem uma pequena melhora em seu estado clínico. Ela deixou, então, a população como? Com aquele espírito ali, vai conseguir, vai sair e tal, né? Termina com aquele apelo positivo. Do Estadão foi o contrário. Falou assim: Tancredo tem uma pequena melhora em seu estado de saúde, mas passa por nova cirurgia. Já negativou. Você viu? Então, no final, o Estadão foi mais racional, tanto que logo depois ele morreu. O Estadão foi mais racional e a Folha foi mais otimista, para deixar a galera animada, entendeu? Na expectativa boa. Então, você vê, ó, esse lado aí, as melhores bancas é que cobram. É esse lado que chama linguística, aquilo que está para além do que está escrito o texto, certo? Aqui não. Exige do candidato uma interpretação. Uma leitura. Uma leitura, uma compreensão da... E se ele não tem trabalhado, isso em sala e tal, muitas vezes ele não entende o que a banca disse. O que é isso? Né? Compensação ainda é uma palavra mais acessível, né? Mas ela pode usar uma palavra um pouco mais técnica, né? E induzir o cara a não entender direito. Por quê? Porque ele não está no jogo direito, não está fazendo esse tipo de questão. Então, aí vai sempre a minha recomendação. Você vai fazer uma prova de um concurso, sabe que a banca é aquela, procura fazer exercício daquela banca, né? Trabalha exercício daquela banca, que é importante isso, para você se familiarizar com as terminologias, o jeito de cobrar, o que ela mais cobra, entendeu? Por exemplo, essa aí ela gosta de cobrar incorreta. Esse é um formato de prova dela, incorreta, gostou bastante. E no final a incorreta era a letra C, tá bom?